Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Gibello e eu vou falar para vocês um pouco sobre por que ocorre o dia e a noite e a duração desses dois fenômenos, certo? Para começar, eu vou usar esse simulador para explicar só por que ocorre o dia e a noite, né? Não a duração. Esse simulador ele faz várias simplificações. Logo de cara a gente já consegue ver que a órbita que ele considera que a Terra faz em torno do Sol é circular, né? E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que é uma elipse, essa órbita, e que o Sol está ocupando um dos focos dessa elipse, né? E outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, que apesar dele tratar o Sol e a Terra como corpos de tamanhos aproximadamente iguais, isso também não é verdade, né? A gente sabe que o Sol é várias vezes maior do que a Terra. Mas enfim, para começar eu vou falar só porque que acontece o dia, porque que num período de 24 horas aproximadamente a gente tem um período claro, né, e outro período escuro. O período claro que a gente chama de dia e o período escuro que a gente chama de noite. Então se a gente olhar para esse observador, a gente vai perceber que sempre que o Sol estiver dentro do horizonte desse cara, desse observador, o que é o horizonte? Se a gente imaginar uma reta tangenciando essa Terra, a gente vai ter uma delimitação de onde começa o campo de visão desse observador, né? Então, tudo isso daqui seria o campo de visão desse observador. Então, conforme a Terra gira e o Sol entra nesse horizonte, ele está na parte clara dessas 24 horas dele, né? Dessas 24 horas que vai ser o período aproximado de uma rotação completa da Terra. Então, enquanto ele estiver nesses pontos aqui, dentro desses pontos, ele vai estar na parte clara do dia dele. Dessas 24 horas dele que a gente chama de dia, né? Quando o Sol estiver fora desse horizonte, ele vai estar na parte escura dessas 24 horas que a gente chama de noite. Tudo bem? Repara que esse simulador faz parecer que então, se ele gira aqui com uma velocidade constante, né, uma velocidade angular constante, o tempo que ele tem de parte clara, dessas 24 horas, e de parte escura, são aproximadamente iguais, né? Vão ser iguais. Mas isso não é verdade. E a gente vai ver, no próximo simulador que eu vou abrir para vocês, por que essa duração entre dia e noite não é igual. Ela varia ao longo do ano. Tudo bem? Então, continuando, o que a gente precisa ver agora é por que a duração do dia e da noite variam ao longo do ano. E para isso, eu vou usar um outro simulador que ele permite que eu pegue esse cara aqui, esse observador, e coloque numa latitude que eu queira. No caso, eu escolhi 23 graus e meio ao sul, que é mais ou menos a latitude de São Paulo, tudo bem? Que é onde eu moro. E o que a gente vai fazer é ver como que esse cara, o que esse cara está observando do ponto de vista dele de São Paulo. Como que ele observa esse movimento de rotação da Terra, tudo bem? Então, para ele, conforme a Terra rotaciona, o que acontece é que ele vê um movimento aparente do Sol ao longo do dia, né? Num dia completo, de um período claro e um período escuro. Ele não consegue perceber o movimento de rotação da Terra, mas ele consegue perceber um movimento aparente do Sol no céu dele, tudo bem? E retomando o que eu tinha falado sobre o horizonte do observador, a gente consegue perceber para essa simulação que quando o Sol está abaixo do horizonte desse cara, a gente está na noite, né? No período escuro. E na hora que o Sol entra acima desse horizonte, desse observador, a gente está no dia, no período claro. Legal? E isso devido só ao movimento de rotação da Terra. Certo? O que a gente vai ver agora é como que o movimento de translação da Terra ao entorno do Sol influencia na observação que esse cara está fazendo. E, consequentemente, vai influenciar na duração do dia e da noite. Tudo bem? E para isso, a gente precisa ver também que a Terra ela tem uma inclinação, um ângulo de inclinação em relação à perpendicular do plano de translação dela, certo? Ela tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus e meio em relação à perpendicular desse plano de rotação aqui, certo? Tranquilo? E como que esse movimento de translação da Terra
E essa inclinação do eixo de rotação vai influenciar na observação que esse carinha aqui está fazendo. Vamos ver. Se ele observar o Sol por vários dias consecutivos, né? Vamos falar que ele vai observar esse Sol por um ano, durante um ano, todo dia no mesmo horário, todo dia às 13h28 da tarde. O que ele vai observar? Ele vai ver o Sol fazendo esse segundo movimento aparente aqui. Legal? Lembra que o movimento de rotação me dava esse movimento, certo? Que é o que faz ocorrer o dia e a noite. Agora o movimento de translação da Terra vai me dar esse segundo movimento aqui, certo? E com esse segundo movimento, a gente já consegue perceber que em certas épocas do ano, por exemplo, a partir de setembro, aqui em São Paulo mais ou menos, o Sol passa mais tempo em cima do horizonte desse observador do que embaixo, né? E isso vai acontecer até lá para meados de março, que aí inverte, né? O Sol começa a passar mais tempo embaixo do horizonte desse observador do que em cima. E no que isso se traduz? Quando o Sol passa mais tempo em cima do horizonte, o dia é mais longo do que a noite, né? E quando o Sol passa mais tempo embaixo desse horizonte, a noite vai ser mais longa do que o dia. Tranquilo? E lembra que esses dois movimentos, eles estão acontecendo juntos, né? Conforme a Terra rotaciona, ela está translacionando também. Tudo bem? É mais ou menos isso que eu pensei para essa aula, para essa explicação. Qualquer sugestão, ou dúvida, ou crítica, não sei, deixa nos comentários aí. Valeu, falou!